Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Delação dos empresários da JBS é divulgada pelo STF e tem cerca de 2.000 páginas. Polícia Federal faz operação de combate ao tráfico internacional de drogas em 4 estados brasileiros. Os detalhes a partir de agora você confere com a gente aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando justamente sobre a delação dos empresários da JBS. Foi o tema que mais gerou polêmica esta semana no ambiente político e também com repercussões econômicas. Hoje, o Supremo Tribunal Federal divulgou o conteúdo das delações dos irmãos Wesley e Joesley Batista, donos do grupo JBS. Esse material contém ali cerca de 2.000 páginas. Tem também as oitivas dos depoimentos prestados, são os vídeos ali dos depoimentos que eles prestaram ao Ministério Público Federal. A divulgação, a derrubada desse sigilo, dessas informações, essa liberação só foi possível hoje, na íntegra, porque ontem o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, homologou justamente esta negociação, esta delação premiada feita pelos empresários. Ainda em relação ao grupo JBS, esse grupo enfrenta, além da investigação na Operação Lava Jato, outros processos também, aí por suspeitas de desvios, pagamentos de propina, fraudes na liberação de recursos públicos. Daqui a pouquinho, inclusive, você vai conferir outros detalhes sobre processos que o grupo JBS enfrenta no âmbito econômico, ali em investigações no Ministério da Fazenda, no CMI. E aí, daqui a pouquinho, você vai ter detalhes sobre isso também. Agora, hoje, com essa liberação desse material, essa derrubada do sigilo sobre a delação dos irmãos Wesley e Joesley Batista, a nossa equipe de reportagem na TV Brasil, na Rádio Nacional, na Agência Brasil, toda ficou envolvida na apuração sobre o que tem de conteúdo neste material. Então, a gente vai conversar agora com Carolina Pimentel, na Agência Brasil, porque a agência já tem várias matérias a respeito desse conteúdo. O que você conta de novidade para a gente? Carolina Pimentel, boa noite. Boa noite, Rosiane. Na delação premiada, o empresário Joesley Batista, ele disse que a JBS usou doações oficiais para pagar propina a políticos que beneficiavam o grupo. Joesley afirmou que a maioria das doações oficiais feitas pela JBS era uma espécie de propina disfarçada por contrapartidas recebidas. Ainda na delação, o empresário explicou como funcionava esse esquema de compra de políticos e confirmou que foram repassados recentemente cerca de 500 milhões de reais para agentes públicos. Joesley Batista disse também, abre aspas, os pagamentos são feitos das mais diversas maneiras. Nota fiscal fria, seja dinheiro, caixa 2, até mesmo doação política oficial, fecha aspas. Aos procuradores, Joesley Batista falou sobre atos de corrupção cometidos pela JBS, por senadores, por deputados e por ex-presidentes da República. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Como eu ressaltei, a TV Brasil também está debruçada na análise deste material. E quem vai conversar com a gente agora é Catiúcia Neri, que vai antecipar aí os detalhes dos pontos que a equipe do Repórter Brasil, que vai ao ar daqui a pouquinho, às 19h45, já conseguiu detectar nessa apuração da delação. Boa noite, Catiúcia. Oi, Rosiane, boa noite. Isso mesmo, a gente vai trazer no Repórter Brasil os detalhes da delação. Eu adianto aqui alguns pontos. Joesley Batista diz que pagou 150 milhões de dólares às campanhas à presidência de Dilma e Lula. O dinheiro teria sido depositado em contas no exterior. Homem de confiança de Joesley Batista e diretor da JBS, Ricardo Saúde, disse que repassou 15 milhões de reais ao presidente Michel Temer em troca de favores para o grupo JIF, que controla a JBS. Dinheiro de propina da JBS também teria sido
usado para eleger o deputado Eduardo Cunha para a presidência da Câmara e também para reeleger Renan Calheiros para a presidência do Senado. A campanha de mais de 1.800 candidatos de 28 partidos também recebeu verba ilegal e ajudou a eleger deputados, senadores e governadores. Joesley Batista diz ainda que foi procurado pelo deputado João Bacelar, do PR da Bahia. O parlamentar teria pedido dinheiro para comprar votos contra o impeachment de Dilma Rousseff. 5 votos, Rosiane, custaram 15 milhões de reais. A gente vai mostrar os vídeos da delação, também as respostas de todos os citados nesse documento liberado pelo Supremo Tribunal Federal. E eu vou relembrar, o Repórter Brasil começa às 7h45 da noite. É isso, Rosiane. Obrigada. Obrigada, Catiúcia Neri. E, claro, você acompanha aí como destacado também as respostas de todas as pessoas citadas. A equipe de reportagem está em busca dessas respostas para trazer ao longo de toda a nossa programação e agora no noticiário no Repórter Brasil. Agora há pouco eu falei sobre as investigações que a JBS enfrenta. Além da Lava Jato, tem outros processos. Tem processo, inclusive, na área econômica especificamente. Quem tem detalhes para a gente, novamente conversa com a gente agora é Carolina Pimentel, que aí eu já vou aproveitar para, na sequência, Carol, saber aí qual foi a manifestação, o entendimento do Supremo também. Eu sei que você tem informações sobre isso, a respeito da legalidade dessas gravações feitas pelo empresário da JBS. Mas em relação ao grupo mesmo, quais são essas investigações na área econômica? Rosiane, o Grupo JBS é objeto de 6 processos administrativos na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda que regula e fiscaliza o mercado de capitais. 3 desses processos foram abertos nos últimos dias 12, 17 e 18, para apurar notícias, fatos relevantes e comunicados envolvendo a companhia. A CVM não informou o teor desses processos. Como você disse, a JBS é alvo da Operação Lava Jato, mas também está sendo apurado se a companhia teria se beneficiado da alta do dólar que ocorreu ontem. E essa alta ocorreu horas depois da divulgação do áudio do encontro do empresário Joesley Batista com o presidente Michel Temer. Agora, falando sobre essa questão da legalidade dessas gravações feitas pelo empresário Joesley Batista, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, ele considerou que essas gravações são legais, essas gravações que foram feitas pelo empresário Joesley Batista e enviadas à Procuradoria-Geral da República dentro desse acordo de delação premiada. O empresário, ele gravou conversas com o presidente Michel Temer, com o senador Aécio Neves e também com o deputado Rodrigo Rocha Loures. Ao aceitar o pedido de abertura de investigação, o ministro Edson Fachin disse que a jurisprudência do STF valida gravações feitas por um investigado para captar conversas com terceiros. Na decisão, o ministro não fez nenhum juízo sobre essas acusações. O empresário Joesley Batista, ele gravou 4 áudios e procurou a Procuradoria-Geral da República para assinar um acordo de delação premiada e esse acordo foi homologado pelo ministro Edson Fachin. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Olha, por falar em áudio, a gente lembra o seguinte, vocês vão lembrar com a gente. Ontem, bem no finzinho aqui do programa, nos Corredores do Poder, foi o momento em que o primeiro áudio, que era justamente o áudio da conversa de Joesley com o presidente Michel Temer, foi liberado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não deu tempo ali de a gente falar especificamente os detalhes sobre o áudio nos Corredores do Poder, mas a gente avisou, né, que na programação, no Repórter Brasil, já viria alguma coisa. Aí hoje, quem está aqui ao meu lado é Daniele Popov, porque aí, Daniele, ontem mesmo você já começou a fazer a análise desse material para poder trazer o que diz de fato essa degravação em relação a essa conversa do presidente Michel Temer com o empresário. Boa noite. Oi, Rosiane, boa noite a todos. Pois é, nós selecionamos, são aproximadamente 40 minutos de conversas, que foram entregues e nós selecionamos especificamente o trecho da conversa de Joesley que trata da relação dele com o ex-deputado Eduardo Cunha e também com o presidente Michel Temer. Vamos conferir na reportagem?
Conversa entre o presidente Michel Temer e o dono da empresa JBS, Joesley Batista, foram divulgados pelo ministro Edson Fachin no começo da noite de ontem. O ministro retirou o sigilo dos depoimentos de delação do empresário. A conversa no Palácio do Jaburu durou cerca de 40 minutos. Temer e Joesley debateram sobre o cenário político e econômico do país. Também falaram sobre o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Joesley conta que o relacionamento dele com o ex-deputado está bem e conta ao presidente que todo mês ele repassa uma mesada para Cunha. Dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nós, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Todo mês também. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Os assessores de Temer responderam sobre os áudios e explicaram que a frase dita pelo presidente, "tem que manter isso, viu?", se refere ao bom relacionamento entre Cunha e Batista, e não a um suposto pagamento de mesada pelo silêncio do ex-deputado. Em outro trecho da conversa, Joesley conta que tenta influenciar a ação da Justiça e que está segurando 2 juízes que cuidam de processos contra o empresário. Estou virando os 2. Eu consegui botar uma dor dentro da força-tarefa, que também está me dando informação, e lá que eu estou para dar conta de trocar o procurador que está atrás de mim. Se eu der conta, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que dá uma esfriada até o outro chegar e tal. O lado ruim é que se vem um cara com raiva ou com não sei o quê, o que tá me ajudando tá bom, beleza. Agora o principal, que é o que tá me investigando. Eu consegui encolar um no grupo. Agora eu tô tentando trocar. Nesse trecho, Joesley destacou que tentava atrapalhar o trabalho da Justiça, o que é crime. Sobre isso, a assessoria do presidente explicou que ele não fez a denúncia porque não acreditou no que Batista dizia. Para o presidente, o empresário parecia apenas estar contando vantagem e que ele não poderia crer que um juiz e um membro do Ministério Público estivessem sendo corrompidos. Olha, em relação a esse áudio, a gente vai conversar agora com Marcelo Brandão, que é setorista aqui da Agência Brasil no Palácio do Planalto, e em relação justamente para entender como é que foi essa repercussão, né, Marcelo? Porque ontem à noite, na hora que esse áudio estava sendo divulgado, o presidente Michel Temer acompanhou juntamente com os assessores aqui no Palácio do Planalto. E qual foi a reação? Eu estou sendo avisada aqui que a gente teve um probleminha nesse exato momento com o som do microfone, eu vou usar o meu mesmo. Tudo bem. Então, Marcelo, qual foi a reação? Pronto, voltou a funcionar. Voltou? Temos aqui o microfone? Voltou a funcionar. Então tá. Como é que foi essa reação ontem? Depois que o áudio, de fato, tanta polêmica sobre o áudio, depois que esse áudio foi divulgado, qual foi a reação aqui no Palácio do Planalto? Foi de alívio, né? Então, boa noite, Rosiane, boa noite a todos. O clima aqui foi de alívio porque o áudio, o presidente constatou que realmente não tinha nada comprovando essa questão da compra do silêncio de Eduardo Cunha e do doleiro Lúcio Funaro. Isso causou um alívio aqui no Planalto, já era noite já, e isso deixou o Planalto pessoal mais relaxado, os assessores do presidente, e até o presidente cogitou, Rosiane, que fazer um pronunciamento hoje já de posse do conhecimento do áudio, mais assertivo, né, de realmente sou inocente e tudo. Só que o clima hoje mudou, né? Com essa divulgação das delações, o Planalto agora se fechou de novo, as informações que costumam correr com mais facilidade estão mais difíceis hoje, então o Planalto hoje está mais soturno, podemos dizer assim. Até mesmo para poder fazer a análise desse material, da mesma forma que as equipes de reportagem fazem essa avaliação, né? Ficam ouvindo todo esse material.
aqui dentro do Palácio Planalto, a equipe de comunicação, todo mundo também faz a análise, sem contar a equipe de advogados, enfim, é um material necessário para que se tenha cautela, até mesmo para se fazer esses pronunciamentos. Exato. Se ontem a impressão é que, assim, realmente o presidente Temer é inocente, não havia aquela denúncia que tinha sido divulgada no começo. Hoje, com essa divulgação, agora estão de novo debruçados sobre as delações para saber como se manifestar. E em relação à agenda, né, Marcelo? Durante o dia realmente não teve agenda, mas está tendo agenda agora à noite do presidente. Isso. O presidente de manhã esteve com um advogado dele, lá no Palácio do Jaburu, onde ele mora, e veio aqui para tarde para o Palácio do Planalto, né? Passou parte da tarde conversando com aliados políticos, né, parlamentares, aliados do Congresso, e teve uma agenda com o ministro Raul Jungmann, uma agenda basicamente de defesa, falando da questão da defesa. Da defesa, né, com os comandantes aí das Forças Armadas. Exato. Até porque a gente lembra que no caso do ministro Raul Jungmann, ele é o ministro da Defesa, ele é do PPS. Ontem o PPS divulgou nota no início da noite dizendo que ia deixar a base de apoio ao governo. O ministro Roberto Freire deixou o cargo ali, o ministro da Cultura, ex-ministro da Cultura Roberto Freire entregou o cargo, mas Raul Jungmann foi bem claro, também divulgou em nota, como a gente revelou aqui ontem nos corredores do poder, que continuaria nesse apoio ao governo, nessa missão no Ministério da Defesa. Por falar, gente, em relação a essa relação política com os partidos, hoje, obviamente, no Congresso Nacional continuou, embora poucas pessoas estivessem pelo Congresso hoje, mas continuou a repercussão sobre esse fato dessa semana inteira. E aí era principalmente em relação ao que vai ocorrer sobre as reformas, né? Esse calendário das reformas. Obviamente, a oposição e o governo divergiram sobre o que vai acontecer no calendário das reformas. O deputado Betinho Gomes, que é do PSDB, ele disse que o partido vai, e a bancada ali na Câmara, vai ajudar o governo a avançar nessa área econômica para ajudar o país. Vamos acompanhar o que ele disse. O PSDB tem total responsabilidade hoje com a economia brasileira. A preocupação não deve ser com o governo Temer ou com o partido A ou B, e sim com o futuro do país. E é nesse sentido que nossas decisões precisam ser cautelosas, sempre buscando preservar o interesse da recuperação econômica para o bem-estar da população brasileira. A senadora Vanessa Graziotin, que é do PCdoB, no entanto, disse que não adianta tentar dar clima de normalidade porque não há ambiente para votação das reformas. Que é uma tentativa da base do senhor Michel Temer de dizer que está tudo normal, que a bolsa voltou a subir, que o dólar voltou a cair e assim tentar seguir a vida. Agora, ele só tem um propósito, que é aprovar as reformas no Congresso Nacional, e esse propósito, no nosso entendimento, está enterrado. Olha, só para a gente já está quase concluindo esse bloco aqui, mas antes, Marcelo acabou de receber uma informação aqui no telefone, a respeito até de uma informação que a Catiúcia Cianelli divulgou agora há pouco, sobre esse conteúdo de delações feito hoje, sobre repasse de dinheiro para o presidente Michel Temer. Uma frase, né, Marcelo? Isso, a assessora do Planalto respondeu um questionamento da gente e foi uma resposta curta, dizendo assim: as informações são falsas. Tudo que disse é uma resposta curta sobre essas delações que saíram hoje. Portanto, os outros detalhes você acompanha no Repórter Brasil. Eu vou aproveitar já para fazer o balanço da semana, porque esse, sem sombra de dúvida, foi o principal fato da semana. Eu acho que, inclusive, Marcelo, a gente pode concluir aí, aproveitar uma frase do presidente Michel Temer, ele que fez um pronunciamento à nação ontem, né, depois que surgiram essas denúncias, ele fez um pronunciamento à nação, foi taxativo, disse que não renuncia, que é inocente, que as acusações são falsas e que vai provar isso, que não tem nenhuma preocupação com isso. Nesse pronunciamento também, Michel Temer cobrou celeridade em relação a essas investigações. Então, o pronunciamento do presidente Michel Temer foi um dos principais pontos da semana, e uma frase utilizada por ele ali talvez resuma um pouco do que foi esta semana mesmo. Ele disse que para o governo foi uma semana que foi a melhor semana e naquele mesmo momento a pior semana, que é a melhor porque tinham fatos muito bons no início da semana. Exato. Na sexta-feira passada o governo estava comemorando um ano com números positivos na economia, geração de empregos, etc.
De segunda a quarta, a conversa era basicamente sobre reformas, reforma trabalhista, da Previdência, principalmente trabalhista. Então, reuniram os senadores do PSDB aqui, ainda o senador Aécio Neves estava aqui, falou com a gente. Ele que continua senador, ele foi afastado do mandato, mas ele não perdeu o mandato, ele exatamente, continua está senador. afastado, exatamente. Foi uma semana que começou com as negociações, teve a marcha dos prefeitos, que foi motivo para comemoração, porque o presidente conseguiu aquele acordo com a medida provisória para fazer a renegociação dos débitos previdenciários dos municípios, e teve também a confirmação dos prefeitos de que a Confederação Nacional dos Municípios ia apoiar a reforma da Previdência. Exato, isso foi até quarta-feira à tarde. Quarta-feira à noite tudo mudou e parece que, Rosiane, foi em outra vida isso. Foi exatamente um resumo dessa semana. Agora sim, esta semana foi uma semana tensa aqui para o governo, para o ex-presidente Lula também, porque a gente lembra que esta semana o Ministério Público entregou na Força-Tarefa da Lava Jato novos documentos ali no processo que o ex-presidente Lula enfrenta sobre o triplex, e apresentou ali inclusive uma foto que ele aparece ao lado dos empresários, engenheiro ali da OAS no sítio em Atibaia. E sítio justamente que a suspeita do Ministério Público é de que pertence ao ex-presidente Lula e que obras foram feitas ali como pagamento de propina. O ex-presidente Lula nega, e além dessa foto ainda teve aquela divulgação de um teor de conversa entre essas pessoas que aparecem ali na delação, e essa conversa dizendo que eles estão indo ao sítio de Lula naquele dia. Eles falam que estão indo para um churrasco na fazenda de Lula. O ex-presidente nega que o imóvel seja dele. No próximo bloco, mais um noticiário extenso aí para vocês. Até lá! Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente abre esse bloco falando agora sobre uma operação da Polícia Federal para investigação de tráfico internacional de drogas. Jéssica Gonçalves deixou um material gravado para a gente detalhando o que foi a sua operação hoje. Ela que gravou esse material no estúdio da Rádio Nacional. Boa noite, Rosiane. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Flashback para investigar uma organização criminosa envolvida no tráfico internacional de drogas. O grupo enviava entorpecentes saindo de portos do Brasil direto para a Europa. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, 18 de prisão preventiva e 6 de prisão temporária nos estados do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Pará. Na cidade de Porto Alegre, a polícia apreendeu uma pistola que estava escondida dentro de um livro falso. Os investigados vão responder pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico internacional de drogas. O nome da operação, Flashback, faz referência à forma recorrente como os investigados agem nos portos nacionais. Outras operações da Polícia Federal já prenderam diversas pessoas cometendo os mesmos crimes na cidade de Paranaguá, litoral do Paraná. Rosiane. Olha, aí a gente volta a falar agora sobre as delações dos empresários da JBS. Carolina Pimentel tem informações sobre o deputado Rocha Loures, que também é citado ali por Joesley Batista. Carol. Rosiane, o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, ele chegou hoje a Brasil. Ele desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, por volta das 6h10 da manhã, vindo de Nova York. Rocha Loures, ele foi citado na delação premiada do empresário Joesley Batista, que é o dono da JBS. Segundo a delação, Rocha Loures foi indicado pelo presidente Michel Temer para ajudar a resolver pendências da JBS e também teria sido filmado recebendo R$500 mil enviados pelo empresário. Ele foi recebido com protesto no aeroporto e não falou com a imprensa. Por determinação do ministro Edson Fachin, o deputado Rocha Loures e o senador Aécio Neves foram afastados ontem dos seus mandatos. Mas, apesar dessa decisão, os suplentes deles ainda não foram convocados e podem não ser por uma divergência aí na interpretação da legislação. De acordo com a Constituição Federal, o suplente
suplente de deputado ou senador, ele pode ser convocado no prazo de 48 horas em caso de vacância e se o titular tomar posse no cargo de ministro de Estado, governador, secretário, prefeito ou chefe de missão diplomática. Outra possibilidade de convocação do suplente é o licenciamento do titular por motivo de doença ou interesse particular, desde que não ultrapasse o prazo de 120 dias. Mas os casos dos suplentes aí de Aécio e de Rocha Loures não se aplicam a essa situação. No Senado, o entendimento é que nessas condições, o primeiro suplente de Aécio Neves, Elmiro Alves do Nascimento, do PSDB de Minas, não assumirá a vaga. Já na Câmara, assessores fazem uma outra avaliação e a convocação do suplente depende aí de uma decisão do presidente da Casa, Rodrigo Maia. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Os detalhes você também confere no site agenciabrasil.ebc.com.br. E a gente retoma agora o balanço da semana. Hoje quem me ajuda aqui nessa missão é Daniele Popov. Eu lembro que, por exemplo, um dos principais pontos é que esta semana, na quarta-feira, dia 17, foi o Dia Mundial de Combate à Homofobia. Teve debate no Senado Federal e o que chamou a atenção ali foi principalmente a questão da violência, com uma constatação de dados apresentados ali apontando que a cada 25 horas, uma pessoa LGBT é morta no país. Foi um dos pontos, né, Dani? Vai me ajudando a lembrar o que ocorreu mais. Exatamente, Rosiane. Nessa semana também foi anunciada uma campanha pelo Ministério da Saúde, a campanha de amamentação, né, de doação de leite materno, porque apesar de o Brasil ter a mais complexa, a maior rede de leites, de bancos de leite, né, do mundo, ela não supre a necessidade. Ela só supre 60% da demanda, né, de aleitamento materno para recém-nascidos prematuros. Agora teve também aquele balanço que o ministro da Educação fez, até com dados sobre o FIES. Isso mesmo. O ministro da Educação, Mendonça Filho, falou essa semana no Senado. Ele trouxe dados de um ano de governo, mas ele trouxe um dado dizendo que o FIES deve ser reformulado, porque o FIES acumula um rombo de 32 bilhões de reais. E então ele tem que ser reformulado e vai ter um foco nos mais jovens. Isso, e por falar em rombo, eu me lembrei também, Daniele, da questão lá do Rio de Janeiro, que esta semana o governo tentou ali aprovar uma continuidade, uma ampliação do prazo de calamidade financeira, isso na Assembleia, mas aí terminou ficando para a semana que vem. Isso mesmo, a votação foi adiada para a semana que vem, ele pediu mais um ano, apesar de que o prazo dele ainda é para o final desse ano também. Só para encerrar do Rio de Janeiro, Ike Batista não pagou a fiança, mas continuou em prisão domiciliar, também foi fato que você conferiu com a gente aqui. Boa noite a todos, excelente fim de semana, até segunda, boa noite, Dani. Boa noite para você.